Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós temos o privilégio de estudar a palavra do Senhor e hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, os versículos 1 a 8. Capítulo 9, versículos 1 a 8. O texto que nós vamos ler: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas, Oi, mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Muito bem, acabamos a leitura do texto. Nós queremos meditar nesta ação miraculosa de Jesus que foi registrada por Mateus. O texto é um texto relativamente curto, mas nós vamos meditar nele. O evangelista Mateus nos mostra agora, neste texto, Jesus voltando para Cafarnaum. Ele tinha saído de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia em direção a Gadara, onde ele se deparou com dois endemoniados. E depois dali, ele voltou novamente no barco para Cafarnaum. Ele saíra de lá após curar muitos doentes. Ele saíra de Cafarnaum depois de curar muitos doentes e libertar muitos endemoniados. Também ele atravessou o mar até Gadara, como nós já dissemos, onde expulsou os demônios de dois homens possessos de espíritos imundos, os quais foram lançados nos porcos a pedido dos próprios demônios. O povo daquela cidade não quis receber Jesus. Então ele retornou para sua própria cidade, Cafarnaum. Ao chegar lá, em Cafarnaum, em uma casa, na sua própria casa, segundo o evangelista Marcos, a própria casa de Jesus, ele viu trazerem até ele um paralítico em sua cama. Um homem que não andava, ele precisava de ser transportado em sua própria cama. No mínimo 4 pessoas certamente estavam carregando este paralítico. Ele era carregado por 4 homens, segundo o texto nos diz. Então Jesus realiza esta cura especial. Jesus então demonstra todo o seu poder, sua autoridade, realizando essa cura toda especial. A interferência de Jesus nesse episódio é uma interferência muito importante, porque teve muitas consequências, né? O primeiro aspecto que nós precisamos salientar é a interferência da fé. O texto diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus vendo a fé deles.
Ora, a fé é um elemento que é invisível. Como Jesus estava vendo a fé deles? Jesus viu a fé deles percebendo nas suas atitudes, né? Jesus não precisa de fé de alguém para curar essa pessoa. Nós sabemos disso porque nós oramos por incrédulos, oramos por pessoas não crentes e Deus responde às nossas orações. Oramos por pessoas que jamais creram no Senhor Jesus Cristo e Deus cura pessoas. Então, não é a fé de alguém que leva à cura. Deus cura incrédulos. Por isso também Jesus ressuscitou mortos. Qual a fé que Lázaro poderia manifestar estando morto, não é? Então não é a fé da pessoa que recebe a cura que determina, embora se houver fé, também Deus manifesta a sua graça do mesmo modo. Por isso Jesus então está dizendo que ele viu a fé daquele homem baseado no seu testemunho e no testemunho daqueles 4 homens que estavam carregando. Que tipo de fé Jesus viu naquele homem? Bom, nós sabemos que nós encontramos tipos diferentes de fé. Jesus viu um tipo diferente de fé naquele homem. Muitos seguiam Jesus apenas crendo que ele podia curar, que ele podia expulsar demônios, que ele podia libertar de espíritos malignos, que ele podia fazer uma série de coisas. Mas Jesus viu um tipo de fé diferente naquele homem. Viu um tipo diferente de crença que nós chamamos de fé salvadora. Não apenas uma fé que admite a cura, não apenas uma fé que leva a pessoa a pedir para Jesus bens materiais e cura física, mas um tipo de fé salvadora, porque eles chegaram diante de Jesus com uma manifestação de intensa crença no Senhor Jesus. Fé que crê que Jesus não é só um milagreiro. A fé salvadora, portanto, é esse tipo de fé, que vê Jesus não apenas como um milagreiro, mas vê Jesus como o Senhor e Salvador. Uma fé que crê que Jesus é o Messias de Israel. Jesus é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Esse tipo de fé que Jesus percebeu naquele paralítico e naqueles 4 homens com quem ele estava caminhando, sendo levado por eles para próximo de Jesus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Emanuel, o Deus conosco, né, das profecias, o filho de Davi, rei de Israel. Então é nesse tipo de fé que certamente aquele paralítico e os seus amigos estavam manifestando. Fé que é reconhecida por Jesus de maneira que ela tem efeito salvador. Jesus reconhece essa fé com efeito salvador. Por isso mesmo, ele diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus fala com ele de uma maneira salvadora, de uma maneira claramente operadora de salvação. Filhos, os teus pecados estão perdoados. Ora, perdoar pecados significa que Jesus operou ali uma transformação no coração daquele homem, transformando ele em nova criatura. Não há possibilidade de perdão de pecados a não ser para novas criaturas. Então, Jesus está perdoando pecados e está fazendo daquele homem uma nova criatura. Ele já tinha seus problemas todos resolvidos de salvação, porque agora ele recebeu a fé salvadora, ele manifestou a fé salvadora e recebeu a cura, recebeu o perdão dos pecados, melhor dizendo. Jesus age não como um homem, mas como Deus e perdoa pecados. Jesus não é um curador apenas, não é um mágico que opera milagres. Jesus é o Senhor e Salvador que cura pessoas, que salva pessoas. Segundo aspecto que nós precisamos salientar aqui é a resistência da incredulidade. Se, por um lado,
a fé foi demonstrada salvadora, a fé salvadora foi manifesta, do outro lado, a resistência da incredulidade também foi manifesta. Os escribas tiveram uma reação imediata quando Jesus falou em perdão de pecados. Em pensamento, e Jesus conhece os pensamentos, eles disseram: este blasfema. Quer dizer, este aí está falando coisas que não podem ser faladas. Ele está se fazendo Deus quando ninguém pode se fazer Deus. Ele está blasfemando, dizendo que é igual a Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Então, os escribas e fariseus tinham essa consciência, uma resistência de uma incredulidade. Eles não creram em Jesus. Eles não puderam verdadeiramente manifestar fé salvadora em Jesus por causa da incredulidade. Eles disseram: esse homem está blasfemando. Ele é apenas um homem. Ele não pode perdoar pecados. Mas há uma ideia por trás disto. Qual a ideia que está por trás dessa incredulidade? É que quem conhece a lei aqui somos nós, estão dizendo os escribas. Quem é esse homem que quer conhecer de lei? Nós é que somos escolhidos para conhecer de lei, nós é que somos os vigilantes da lei, nós é que somos verdadeiramente doutores da lei. Esse pensamento, então, está na cabeça deles. Quem conhece lei aqui não é esse tal de Jesus, somos nós que conhecemos. Somos os doutores da lei aqui. Temos autoridade para copiar as Escrituras, para estudar as Escrituras e para ensinar o povo as Escrituras. Quem é esse homem que vem querer ocupar o nosso lugar? Quem é este que nós ainda nem conhecemos? Como é que ele pode querer fazer essas coisas se ele não passou por nós ainda, não teve o nosso aval? Ele já atrai multidões e ensina com autoridade de quem? Se ele nem passou por nós, se ele não tem o nosso aval, não tem a nossa autorização. Nós é que somos constituídos e reconhecidos como autoridade aqui. Quem é esse homem? Então, a resistência da incredulidade foi muito grande ali. Jesus vai aproveitar esta oportunidade para demonstrar exatamente quem ele é. E demonstra a sua divindade. Aqui nós vamos encontrar agora um terceiro aspecto, que é Jesus demonstrando a sua divindade. Como que ele demonstra a sua divindade? Jesus conhece os pensamentos dos escribas. Quem que pode conhecer pensamentos a não ser Deus? Não foi adivinhação, não foi transmissão de pensamento, não foi uma dedução racional. Jesus inteligentemente deduzindo aquilo que os escribas estavam pensando. Não foi. Foi um conhecimento pleno de todas as coisas, inclusive da consciência, da mente dos escribas e fariseus. Foi o conhecimento de quem sabe todas as coisas, de quem criou o ser humano e que conhece e sonda o íntimo do nosso ser. Esse Jesus que está conhecendo exatamente o pensamento dos escribas. E ele expõe aos seus olhos tudo aquilo que está na mente e no coração. Jesus não tem segredos. Nós não temos segredos para Jesus. Ele expõe aos seus olhos tudo aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. E a pergunta que os escribas não responderam foi esta: qual é mais fácil dizer? A resposta de Jesus foi demonstrar o seu poder numa cura imediata. Jesus tinha dito para eles, né? Porque eles pensaram, quem pode perdoar pecado senão Deus? Então Jesus, em voz alta, né, diz para eles assim: qual é mais fácil dizer? Filhos, perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Então Jesus está dizendo para eles que curar
é mais difícil naquele momento do que dizer perdoados são os teus pecados. Porque qualquer pessoa pode dizer perdoados estão os teus pecados, sem que realmente os pecados estejam perdoados. Porque ninguém vai perceber, ninguém vai saber, ninguém vai conhecer exatamente o que aconteceu. Mas Jesus perdoa os pecados e os pecados estão perdoados. E agora, para confirmar que ele tem poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então, Jesus demonstra com essa resposta o seu poder acima de todas as coisas, numa cura imediata. A cura não foi progressiva, devagarinho, o cara foi melhorando, daí uma semana ficou andando, daí outra semana começou a caminhar. Não, a cura foi imediata. O sujeito se levantou, tomou a sua cama, não precisou nem dos 4 que o ajudavam, tomou a sua cama, colocou nas costas e foi para sua casa. Então, sem sequelas, totalmente restituído na sua saúde. Foi uma ação totalmente restauradora. Com isso, Jesus demonstra poderosamente que ele tem poder para perdoar pecados, simplesmente porque ele é Deus eterno, porque ele é Senhor eterno de todas as coisas. Então, essa ação curadora de Jesus demonstra sua autoridade divina. Jesus dá uma ordem ao paralítico e esta ordem lhe traz a cura. E os seus, os seus que estavam junto com ele, os seus amigos, né? Os amigos do paralítico também estavam junto com ele e ficaram perplexos. E os pecados do paralítico foram perdoados e Jesus demonstrou ser o verdadeiro Deus e verdadeiro Senhor de todas as coisas. O resultado foi que o temor de Deus entrou na multidão. A multidão ficou impressionada com o poder do Senhor Jesus Cristo. E louvor, e exaltação e glorificação de Deus redundaram dessa ação de Jesus. E o reconhecimento de ação divina por intermédio de Jesus Cristo levou certamente muitas pessoas a crerem nele. Portanto, desse modo, nós estudamos esse texto, que é um texto que demonstra o poder de Jesus sobre todas as coisas. Concluindo e aplicando, que tipo de fé nós temos exercido em Jesus Cristo? É um assentimento intelectual, apenas uma concordância que ele pode fazer tudo? Uma crença supersticiosa do tipo de carregar um crucifixo no pescoço, carregar uma Bíblia embaixo do braço, deixar uma Bíblia aberta em cima da mesa? Esse tipo de fé não é fé salvadora. Isso é uma superstição, isso é uma fé que não passa de uma, uma mentira, né? Nós não podemos crer somente desse modo. Nós precisamos não só de assentimento intelectual, isto é, saber que Jesus existiu, que ele tem poder, mas precisamos de uma fé que é não só uma admiração heróica, né? Nossa, Jesus é meu guru, né? Não, é o Deus Salvador que perdoa pecados e dá vida eterna. É nesse Jesus que nós precisamos crer. E que tipo de fé que nós temos então? Fé salvadora, fé que entrega a vida nas mãos do Senhor Jesus e que recebe graça e salvação dos seus pecados. Segundo, Jesus observou o paralítico e viu que suas necessidades físicas não eram seu principal problema. Jesus entendeu que o principal paralisia do paralítico era a paralisia espiritual. Aliás, todos nós, né, antes de crermos em Jesus Cristo, éramos paralíticos espiritualmente. O pecado nos paralisa, nos mantém acamados espiritualmente, né? O pecado não nos dá liberdade. Então, as necessidades físicas daquele paralítico não eram as suas principais necessidades. Havia uma necessidade maior na sua vida, que era a salvação. Por isso, Jesus, olhando para ele e vendo que eles tinham fé suficiente,
né, fé salvadora, criam que ele era o mestre, que ele podia curar, Jesus perdoa os seus pecados. A paralisia espiritual é fatal. Quem está paralítico espiritualmente precisa recorrer a Jesus para ser salvo. Para o ser humano, por causa do pecado, a paralisia espiritual é fatal. Você já foi curado dessa paralisia? Você pode ser curado agora, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Terceiro, há conceitos e preconceitos, né? Os escribas tinham um espírito preconcebido, um espírito preconceituoso contra Jesus. Enxergavam em Jesus apenas alguém fora dos seus padrões. Enxergavam em Jesus apenas alguém que não acompanhava o padrão dos escribas e dos fariseus. Alguém fora dos seus padrões e que era julgado deste modo. Qual o conceito que você tem de Jesus? Como você formou esse conceito com base na Bíblia ou pelas informações das pessoas? Muitas vezes o nosso conceito de Jesus não é um conceito bíblico, porque simplesmente nós não procuramos a Bíblia para conhecer quem é Jesus. Temos o Jesus das religiões. Jesus das religiões não pode salvar ninguém. Por quê? Porque ele está limitado pela religiosidade. O Jesus que salva é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é Senhor e Salvador. É o Jesus em quem nós depositamos fé e ele nos cura. Ele nos salva da paralisia espiritual e também nos liberta das paralisias de outra ordem, né? E, eventualmente, se ele quiser, ele pode nos curar também, porque nós podemos estar paralisados espiritualmente, mas esta paralisia é curada pelo poder do sangue de Jesus. Quarto e último, nós devemos reconhecer a autoridade de Jesus. E implica isso em submeter-me a esta autoridade, ou seja, dizer que e obedecê-lo, como se realmente ele fosse Senhor de nossa vida, o nosso Salvador. Como é a sua relação com Jesus? Ele é seu Senhor e seu Salvador? Deus abençoe você para que, deste modo, Jesus Cristo seja verdadeiramente Senhor e Salvador de sua vida e a sua paralisia espiritual seja completamente curada pela sua poderosa salvação. Deus abençoe a sua vida e que você tenha crescimento espiritual em nome de Jesus.